Isso, boa noite. Obrigado aí. Boa noite a todos e a todas, né? Agora tem que, né, falar os dois gêneros, que é bonito. Estou vendo que a casa está cheia. Tem alguém que não me conhece? Tem alguém pela primeira vez na casa? Não? Então, ok. Então, muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Meu nome é Alexandro, mas é um nome pomposo que meu pai inventou. Então, os amigos me chamam de Alex. Por favor, também me chamem. E quem nos acompanha ao longo dessa caminhada, todo ano a gente caminha, né? Nós caminhamos através do Evangelho segundo o Espiritismo, vendo capítulo a capítulo. Só tem que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre uma festa, que é o Carnaval. Não sei se o pessoal já viu. É bom que tenha bastante jovens aqui, porque tem um apelo maior a quem é mais jovem, um apelo menor para quem já passou por essas experiências e viu dos seus problemas naturais que o Carnaval tem. Então tem um apelo maior para o jovem. Então é bom que tenhamos bastante. Mas para que a gente comece a falar, para deixar bem claro, tudo que nós vamos falar está dentro dessa ideia. Jesus nos falou, o plantio é livre, ou seja, é soberano o livre-arbítrio na ação ou na omissão da ação. Quer dizer, então, nós podemos optar por fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, mas a colheita é obrigatória, ou seja, a responsabilidade pelas consequências é irrecusável. Então, aqui nós não vamos falar nada, pode, não pode, não é. Não. Nós vamos dar todo um quadro para vocês e entender, cada um de per si, o que é melhor para si próprio, né? Já que o plantio, quem quiser pode fazê-lo, mas saiba que, em o fazendo, a responsabilidade sobre as consequências daquele plantio será obrigatória. Então, para início, nós vamos ver uma vinhetinha. Vai ser difícil. Rio Claro. Duas coisas sobre essa vinheta. Primeira coisa, qual foi a primeira palavra que foi falada? Realmente ficou baixo, mas a primeira palavra que foi falada foi alegria. Então, a primeira palavra da vinheta. Entra na tela da alegria. E alguém viu chegou a ouvir a última palavra a ser dita? A alegria, ou seja, nós tivemos uma forma de um corpo feminino. Essa forma estava sambando, pelo menos é o que aparenta, sobre uma alegria, uma música alegre, né? Uma coisa bastante para cima, mas se a gente analisar a fundo, a informação que foi passada é essa aqui, né? Tudo que foi vendido foi carnaval, alegria, beleza. Olha que lindas fotos, né? Que beleza, crianças, alegria. Então nos passam alegria e beleza. Alguém discorda que qualquer coisa de carnaval que a gente vê, tudo está ligado a alegria e beleza? Ok, então é essa a visão que os meios de comunicação e o mundo em geral nos vendem dessa festa chamada carnaval. Mas será que essa é a verdade? Será que realmente essa é a verdade? Será que não é esse o verdadeiro carnaval? A hipersexualização é o império dos sentidos sobre os sentimentos. E sentido é, quanto mais ligado às sensações, mais próximo estamos ao animal. Então a hipersexualização nada mais é do que transformar, seja o homem na forma sua masculina, né, mas o ser, ou na forma feminina, numa ideia de sentido, de prazer, de obtenção
E isso coloca qualquer ser humano muito mais ligado ao animal, à sua raiz animal, do que sua raiz espiritual. Então essa é uma realidade. Outra realidade, o carnaval é o abuso de drogas lícitas e ilícitas, levando o descontrole e a violência. Alguém tem dúvida disso? Acho que todo mundo que já foi jovem, eu digo, apesar de ser velhinho hoje, eu já fui jovem um dia e já brinquei carnaval, faz muito tempo, mas eu já brinquei carnaval, e olha que o carnaval da minha época, eu estou falando carnaval dos anos 60, dos anos muito tempo atrás. Então o carnaval dos anos muito tempo atrás era um outro carnaval, e mesmo assim já tínhamos drogas lícitas, livrando o descontrole e a violência. Esse é o verdadeiro carnaval. Outro verdadeiro carnaval é a licenciosidade e a criminalidade. Ou por acaso alguém tem dúvidas que eu trabalhei com a área médica bastante tempo. Então, a maioria dos hospitais se preparam para aquelas 2 semanas, 9 meses depois do carnaval. Quem já trabalhou na área médica disso sabe que é mais ou menos isso. Se prepara para isso. É uma realidade. E que, conforme a gente vê aqui, um monte de coisas feias, né? Carnaval chega e aumenta o perigo das doenças sexualmente, doença de carnaval, febre do beijo, e por aí vai, né? A gente tem que entender que o carnaval, a ideia carnaval, o carnaval em si, ele teve uma origem. Então a origem, o doutor Bezerra de Menezes, num dos livros que ele prefacia, é o prefácio do Caminho da Loucura, das obsessões, depois veio à frente, agora eu esqueci, não sei o que da obsessão, da loucura, né? Isso aí, por isso que eu falo, cara, quando tem os universitários ali, outro nível, né? E aí o que acontece? Essa teve o início aqui, nas festas populares dos antigos, que eram não tinham nenhuma ideia de cristandade em si, né? Eram pagãos, né? As Saturnálias, que era a ideia de Saturno era o maior, na época tinha essa ideia, né? Era o maior planeta, então era o que mais tinha importância, e por causa disso se imolava uma vítima humana, porque uma ideia, só para a gente fazer um parêntese, muita gente acha porque se imola pessoas, né? Se imolava um bicho e depois começou a se matar pessoas, porque quanto maior a importância do Deus, melhor seria a importância daquela pessoa, daquele ser que você estava fazendo o sacrifício, né? Daquele ser que você... Então, nas Saturnálias imolava-se pessoas da vida humana, e nas Bacanálias, que era do deus Baco, que era-se bebida e vale tudo, né? Era uma ideia de vida aonde se tinha uma ideia de que a vida humana nada valia. Mas o carnaval, como a gente conhece mesmo, ele teve o seu mau contorno de frenesi, porque se vocês notarem aqui tinha uma ideia, bem ou mal, havia uma ideia ligada a uma religiosidade, eu não digo deturpada pelas ideias da época, mas era uma ideia religiosa, né? Havia uma ideia de certa união com o divino, errado é o certo, a gente não entra muito, mas havia essa ideia, eram festas ligadas a deuses, né? Mas em Portugal e Espanha teve esse contorno de frenesi criado há menos tempo na Europa medieval, da onde nasceu carnaval. Muita gente não sabe, carnaval é carne nada vale. A palavra carnaval teve essa origem. A carne nada vale. Agora você vê que interessante, né? Para o espírita, a carne nada vale. Mas num direcionamento completamente diferente. Este meu corpo não tem importância frente ao meu espírito. Essa importância era completamente diferente. A ideia era, ao corpo tudo e ao resto nada. O corpo nada vale, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Então teve, por incrível que pareça, são nossos predecessores lusos espanhóis
que começaram bem essa ideia na Europa medieval. Agora, qual é a verdadeira razão, que eu botei a falta de razão do carnaval? Agora, por que existe o carnaval? Ah, não, você acha bonitinho? A gente acha... Por que ele existe? Por quê? Qual é a necessidade que o ser humano tem hoje, ou sempre teve, né? Porque o carnaval não é de hoje. Qual é essa necessidade? Por que ele existe, né? Porque se ele existe é porque existem pessoas que têm necessidade dele. Necessidade desse momento de carnaval. Vamos tentar entender. Muitos de nós, ou diria eu, a maioria de nós, né? Estamos saindo daquela fase dos instintos, né? Dos prazeres ligados ao instinto, e começando a fase real de sentimentos, ou seja, você começando a abrir mão de uma série de sensações, como o Roberto coloca muito, que eu acho que essa frase é muito forte, deixando o gostoso e indo para o bom. Eu adoro chocolate, mas agora eu não como mais. Tá vendo? Não como mais aí, ó. Parei de comer, tá? Eu não como mais, porque era o gostoso, mas o bom é não comê-lo. Então, assim, largando essas sensações, começando a largar essas sensações em prol de uma racionalidade, de algo muito maior do que esse corpo que aqui vos fala, esse balezinho de osso chamado Alex, né? Essa é a realidade. Agora, se a maioria de nós ainda está entre o limite do instinto e o limite da razão esclarecida, encarnados e não encarnados, seja que o pessoal vivo do lado de cá ou o pessoal vivo do lado de lá, né? Se estamos todos nesse meio, nós estamos sequiosos de sensações e ansiosos pelas emoções superiores, né? Pelo amor, pelo carinho, pelo perdão. Nós estamos muito mais sequiosos da sensação de carne, pele, de presença, do que propriamente o amor, que não requer nada disso. Natural que se permitam nesse dia os excessos que reprimem todo o ano, sintonizado com os espíritos que lhes são afins. Ou seja, muitos de nós, ou a maioria de nós aqui do lado de cá, a gente quer uma hora para poder soltar, como diz o pessoal, soltar a franga, né? E o pessoal de lá está louco para ter uma hora também que o pessoal do lado de cá possa soltar a franga para eles virem juntos. Então, por que existe carnaval? Porque nós, infelizmente, ainda somos muito ligados às sensações corporais. Nós somos ainda muito mais carne do que espírito. Todos nós. Somos muito mais ligados pelas sensações do corpo do que as sensações da alma. O carnaval é uma dessas festas que é chamada de folia. É interessante isso aqui. Vem do francês folie, que significa loucura. Então, folia significa loucura, hein? Ah, vou para a folia, eu vou para a loucura. Até a própria palavra em si já tem essa ideia. Ou extravagância, né? Assim a festa carnavalesca acaba sendo um momento em que alguns espíritos ainda afeitos aos arroubos da animalidade resolvem voltar para fora o que há mais de primitivo. Nas fronteiras da loucura, Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. Espírito Manuel Filomeno de Miranda e quem... E agora faltou não. Quem psicografou, agora deu branco. Quem psicografou, Divaldo Franco. E quem quer saber mais sobre o carnaval, esse é um excelente livro para ler. Depois que você lê o livro assim, é difícil ir para carnaval. É só os jovens avisos. Leu, não vai conseguir mais ir para o carnaval. Porque realmente é uma visão bem ampla, né? E aumenta bem ampla. E por que isso? Por quê? E por que somos assim? Né? Por que todos nós somos assim? Aí nós vamos lá buscar o Espírito da Verdade, né? Buscar em Kardec o que o Espírito da Verdade nos falou. Todos nós somos da terceirona, como eu costumo dizer. Somos da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. E quais são os caracteres? Então está no 101, capítulo 1, item 6, escala espírita, pergunta ou item 101.
predominância da matéria sobre o espírito. Lembra que eu falei? Então, por que que a gente quer? Porque prefere o toque, o achego, do que realmente algo ligado a um plano espiritual, um plano fora do que a gente vive nesse plano material, uma coisa muito mais espiritualizada, um sentimento e não uma sensação. E propensão ao mal, que caracteriza todos nós, né? Agora, ela é fruto da ignorância, do orgulho e do egoísmo, as duas chagas da humanidade, junto com a falta de conhecimento. Ignorância, orgulho e egoísmo orgulho e egoísmo são as duas chagas da humanidade. Ignorância é a gente não saber o que está fazendo, por que estamos fazendo aquilo. Ignoramos alguma coisa. E todas as paixões que lhes são consequentes. Nem todos são essencialmente maus. É isso que muita gente fala, mas peraí, eu vou para o carnaval, eu não faço nada disso. Eu, por exemplo, nunca usei bebida, que eu nunca fui muito assim chegado, não gostava do carnaval. Mas então eu sou bonzinho. Eu vou para o carnaval na boa, não tem problema. Não, porque pelo que a gente leu, uns não fazem bem ou mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem já denota a sua inferioridade. Então, o que nós temos nem todos são essencialmente mal, mas há mais leviandade, irreflexão e malícia. Ou seja, desculpe o pessoal jovem, mas o carnaval já era. Porque, infelizmente, é um momento de irreflexão. Mas eu não vou ser assim. Concordo. A ideia, não vou lá e não vai ser assim. E eu vou provar para vocês como, apesar dessa segurança pessoal, pode ser que não o seja. Eu vou tentar provar isso para vocês aqui um pouquinho para frente. Todo mundo já viu isso aqui? Atrás do trio elétrico, só não vai. Quem já morreu, todo mundo já viu, né? Só tem que isso é a maior furada. Atrás do trio elétrico, quem mais vai é quem já desencarnou. É verdade, vamos lá, vamos raciocinar, né? Vamos botar. Nós já vimos que a maioria de nós, da terceirona, gostamos das sensações em vez das emoções, né? De vez dos sentimentos, nós gostamos das sensações. Não é porque eu bati a caçuleta, morri, ou desencarnei, que é melhor dizendo, que eu desencarnei e passei para o lado de lá, que eu deixei de gostar disso. Eu continuo gostando, ok? Então, como se existem diversos relatos que tem 6, 7, 8, vamos botar um número redondo, 8 desencarnados para cada encarnado, nós somos 8 bilhões, né? Não é alguma coisa assim? Eu acho que é 8 bilhões, né? 8 vezes 8, 64 bilhões de espíritos encarnados ou desencarnados que adoram uma sensaçãozinha. Então, no meio desse mundaréu de gente, o que vocês acham que tem? 8 vezes mais um mundaréu de desencarnado lá já no carnaval. Já no carnaval. Por quê? Porque tanto o encarnado quanto o desencarnado desejam aquelas sensações, e somos todos da terceirona, então todos, seja do lado de cá, né, ou seja do lado de lá, nós vamos para o carnaval, nós vamos tentar fruir essas sensações. E aí quando eu falo que, por que mas eu vou para o carnaval e não vou me contaminar com nada disso? É possível? É possível. É provável? Não é provável. Por quê? A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, as irradiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetado para pior a imensa área de trevas ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Ok. Aqui a maioria, pessoal, se fosse no Rio, eu diria que o pessoal está acostumado com o trem. O trem é aquele tal negócio.
Quando abre a porta do trem, sendo ou não a sua estação, você vai descer, porque aquele mundaréu de gente assim te empurra, não tem jeito. Sendo ou não a sua estação. Aqui eu imagino que o metrô, na hora de rush, em São Paulo, é mais ou menos disso. Às vezes você entra no trem que nem o seu, né, e sai sem ser a tua estação. Por quê? Porque aquele monte de gente, e acontece a mesma coisa, só tem que ir no campo mental. A irradiação dos que participavam ativamente e até dos que se sentiam impedidos, né, influenciava. Por isso que eu falo, é possível a pessoa ir para o carnaval e não se influenciar? É possível, não vou dizer que ninguém, só todo mundo, não. Mas é provável? Acho que não é provável. Você imagina aquele monte de pensamento, aquele monte de gente, toda aquela aglomeração, todos aqueles sentimentos colocados, seja no plano corporal, seja no plano espiritual, sendo colocados ali e você se manter, não, eu não sou assim. Eu não vou fazer isso hoje. Olha, se alguém conseguir me avisa, porque quando era jovem eu não conseguia. Agora que eu estou velho já não vou mesmo, então não tem problema. Mas eu não conseguia. Então assim, a verdade é que é muito difícil que uma pessoa consiga entrar toda aquela situação que leve a um certo desregramento e passar por aquilo livre. É difícil. Aí voltamos lá para o Espírito da Verdade. Livro dos Espíritos, capítulo 9, item 2. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta Kardec ao Espírito da Verdade. Influi os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginas. E aí é que vem o ponto. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O que dirige? Essas irradiações. Imagina você estar ali no carnaval, não quero isso, aí fica ali aquele bando, aquela nuvem de testemunhas que nós temos, né? A minha deve ser daquelas pesadas, deve ser uma tonelada de gente, e o pessoal fica assim, olha, vamos lá, pô, aproveita, são 3 dias, né? São só 3 dias de folia e brincadeira, né? Só 3 dias. Então, na verdade, essas influências, elas são constantes, pesadas e, nesse caso, perniciosas. E ainda, na mente do jovem, agora eu vou falar com os jovens, né? Na mente do jovem que tem a tendência de se achar invulnerável, e todo jovem se acha invulnerável. Acontece a qualquer coisa, não, foi com ele, comigo isso não aconteceria. E Highlander. Eu não vou desencarnar nunca. É uma realidade, nós somos assim. Vamos olhar para nós mesmos, nós somos assim. Ninguém está falando que isso é um erro, não. Mas vamos entender o que nós realmente somos. E o jovem, por essa necessidade natural de grupo, né? Todo mundo gosta de botar aquela mesma blusa, furadinha, não sei o quê, para sair aquele... Por essa necessidade de grupo, acaba embarcando em experiências que, como não dizer de Emmanuel, eu não lembro no livro, mas ele falou, para mim ficou muito interessante, às vezes nenhuma só encarnação é necessária para que minutos de euforia sejam acertados. Então, olha só a diferença, é bacana porque é a diferença de peso, né? Por minutos de euforia, né? Às vezes você vai ter que, para se reequilibrar com a lei, né? Você vai ter mais de uma encarnação para conseguir isso. Por que isso acontece? Porque o pensamento altera o meio e atrai pensamentos semelhantes. Milhões deles, é simples, né? Trio elétrico montou 10 pessoas, 80 espíritos ali dentro. 10 mil pessoas, 800 mil espíritos. Já viram que o número começa a ser exponencial? Micareta da Bahia, que é um negócio denso, maravilhoso. Imagina como é.
Então aquele milhões de pensamentos, é muito difícil que você passe por esse caminho, né, sem se influenciar por ele. E eu aí já não boto nem o jovem não, boto aqui até a gente. Bota aí o pessoal com um pouco mais de idade aí, com um pouco mais de... Não é discernimento, porque de idade não é discernimento, uma coisa que a gente aprende. Mas é vivência, pelo menos um pouco mais de vivência. Quantos a gente vê aí, né, que entendendo esse momento, acabam imaginando que voltaram aos seus 18 anos e poderiam se dar ao luxo de fazer uma série de coisas. Isso é simples, né? Por quê? Porque há toda aquela comoção de cérebros. O culto à carne, então a gente está, vamos voltar aqui, o culto à carne desperta a materialidade do ser. Se você esquece de pensar no espírito e está pensando só no prazer carnal, então isso é o culto à carne, né? É uma outra forma, é um nome bonito de falar o que eu falei para vocês. Culto à carne é que a pessoa esquece. Eu sou um espírito imortal, eu tenho que me acertar com a lei, mas eu prefiro os 15 minutos de euforia, de folia, né, de folly, né, de extravagância e loucura, mesmo que para o futuro eu precise ficar muito tempo. Então, esse culto à carne, ele da materialidade, ele cria a sensualidade, a paixão e o gozo. O forte apelo pelo período que antecede, acompanha e sucede o evento, guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos de vida. Então, assim, vocês já devem ter notado, né? Assim, nós estamos há 2 semanas do carnaval, estamos até um pouquinho cedo, 2 semanas do carnaval. Quer que tudo está aparecendo? Você vai numa loja, tá, carnaval, aí você vê na TV, carnaval, sambas enredo das escolas, tudo é carnaval. Por quê? Porque toda essa conjunção de pensamentos, ela vem sendo montada há algum tempo. Ela vem sendo montada. Isso não acontece assim, ó. Carnaval começou hoje, todo mundo... Não, isso vem... Esse grupo de pessoas nos 2 planos da existência vão montando pensamentos de forma que acaba criando uma atmosfera num determinado local ou com um determinado número de pessoas que acaba criando esse tipo de situação. Por isso é que é antes, durante e aí temos as micaretas, né, que é o depois. Agora tem um nome para isso. No Rio era o carnaval fora de época mesmo. O pessoal falou, vamos fazer um carnaval. Terminou o carnaval, mas vamos fazer mais uma semana. Aqui as micaretas. Então sempre tem alguma coisa antes, durante e depois. E é nada mais do que o conúbio. O que é conúbio? Troca de energia entre os 2 planos de vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. Lógico, já imaginou se a gente fosse para um desses blocos, né? Fosse para um bloco desse, a gente conseguisse ver os desencarnados, né? Você, assim, 800 pessoas e você visse 6.400 caras ali em cima, né? Então, assim, infelizmente, como a maioria de nós não enxerga as energias, esse tipo de energia, a gente acaba achando que está fazendo a coisa sozinho, na verdade não está. Tem um grupo de pessoas, um grupo que eu tentei provar para vocês, relativamente grande de pessoas, né, de seres, né, desencarnados, que estão ali para usufruir com vocês todas aquelas energias. E aí a gente chega. O Espiritismo condena o carnaval? O Espiritismo não condena nada. Foi o que eu falei lá no início. O Espiritismo não condena nada. De foro íntimo, isso é uma coisa bem interessante, o certo ou errado é uma situação de foro íntimo. Lógico, existem certos ou errados que são tão evidentes, né,
que acabam sendo evidentes para todos. Mas essa situação de que eu vou fazer isso ser o certo ou errado é uma situação tão de fórum íntimo que a única pessoa que é capaz de julgar se essa situação realmente me é benéfica ou não é você próprio, né? E aí desculpe que o carnaval já foi para o espaço. Ficar com ela, mas não está nem... né? Mas de qualquer forma... desculpe que o carnaval foi para o espaço. Mas de qualquer forma é uma realidade, assim, é de foro íntimo. Agora, na medida que é de foro íntimo, da mesma forma o Espiritismo não incentiva ninguém a ir, né? Porque depois que tudo isso que eu falei para vocês, de tudo que está escrito na doutrina, né, uma doutrina séria como a doutrina espírita jamais poderia incentivar que numa união de espíritos que tende a trocar sensações físicas em vez de sensações espirituais, o Espiritismo vai dizer que aquela situação está correta. Ela não está correta. Agora, certo ou errado é pessoal. E, possibilita a atuação de espíritos inferiores, que se completa com a alimentação, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. E aí, essa frase é do Roberto, que ele já colocou várias vezes, que eu gosto, é ainda muito difícil, ao ser em nosso estágio evolutivo, passar pelo lodo sem se lamear. Então, essa é a realidade. É possível, que eu tenho falado desde o princípio, é possível. Claro, a gente não pode chegar e dizer que todo mundo... Não, é possível. Mas é difícil, é provável. Eu acho que a probabilidade é baixa. Principalmente porque uma coisa é você ser exposto a algo que traga a sua parte animal mais para fora durante 5, 10, 15 minutos. Outra coisa é você passar 3 dias com toda esta situação ambiente espiritual, colocando todas essas sensações para você acordado e dormindo, né? Lembrando que dormindo a gente continua, né? A vida continua. Quem dorme apenas precisa de descanso é o corpo. Imaginem como é difícil você passar por esta situação toda do carnaval, sem se deixar influenciar por esse uso ilícito das drogas lícitas e ilícitas. E aí dizer, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Porque eu não sou mal, eu não faço isso. Em compensação, se você não faz isso, mas você deixa de você fazer o bem, você também é um ser com necessidades e com uma vivência inferior. Ainda somos, né? Então lembra que eu botei anteriormente? Não é só não fazer o mal, mas se eu me permito ir num local desse, se eu me permito ficar frente a uma situação dessa, eu posso não sucumbir, lógico, posso. Mas em sucumbindo, qual foi a minha paga, né? O que eu vou reter disso? O que eu vou ter disso? A única coisa que eu vou ter é que, se Deus quiser, seja algo bastante menor, que eu não precise de mais de uma encarnação para me deixar quites da lei. Então é isso. É muito difícil a um ser da terceirona, né, no nosso estágio evolutivo, que é mais ligado com a carne, que tem tendência mais ao mal, que tem claramente um nível de ignorância maior. Nós somos mais ignorantes. Ignorantes, eu volto a dizer, muita gente interpreta mal essa palavra ignorância, né? Parece xingamento, e não é desconhecimento. Nós, infelizmente, desconhecemos, quando estamos aqui na carne, a importância do mundo espiritual, ou da nossa vivência espiritual. Então a gente acha, não, eu fiz uma besteirinha aqui, beleza, vou viver aí uns 80, mas aí 80 acabou. Não. Sabe-se lá
quantas encarnações teremos que retornar à carne para que a gente possa realmente se acertar com aqueles pequenos momentos de loucura, de folia, né? De folly, né? Aqueles pequenos momentos de loucura que nós fizemos. Então, é essa a ideia que eu queria passar. Não, tudo bem, eu acho que o carnaval eu já brinquei muito, eu não posso, por isso que eu digo, eu posso dizer com a cara lavada, assim. Eu já fui um folião, gostava de carnaval. Realmente gostava de carnaval, mas não tinha metade, eu não tinha 1/10 do conhecimento que hoje eu tenho. Talvez se eu tivesse sido alertado naquela época, como eu pelo menos estou tentando fazer aqui, não sei se consigo, mas pelo menos estou tentando, talvez algumas besteiras que até hoje me arrependo, não as teria feito. E é essa a grande diferença. Essa é que é a grande diferença. Será que eu vou conseguir passar por isso, né, por essa situação, sem me permitir ser envolvido por essa situação? Nesse período é mais difícil, realmente é mais difícil. E como nos disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então assim, eu posso fazer tudo. Essa é uma coisa que devemos deixar bem clara. O Espiritismo não está dizendo aqui, ou a doutrina, né? A doutrina não está dizendo a ninguém assim, não vá ao carnaval, não. Ou vá, a única coisa que a doutrina deixa clara, esta é uma situação aonde existe um conúbio de energias tão grandes que será bastante difícil que você não se influencie por esse conúbio de energia. Essa é a única verdade. E esse conúbio de energia será feito por seres da terceira ordem de espírita, ou seja, seres imperfeitos, que dão mais valor à matéria do que a valor ao espírito. É só isso. Essa é uma realidade. E em sendo essa realidade, cabe a cada um discernir o que melhor lhe é caro, né? O que melhor se acha. Dentro dessa ideia, muita gente coloca, né? Muita gente, porque afinal de contas, aí o carnaval não teria esse apelo todo. É verdade. O dia que nós evoluirmos um pouquinho, essa ideia do carnaval, para mim, ela deve acabar. Ela hoje, para mim, né, eu não estou colocando, mas para todos que têm uma certa idade e já passaram por certas situações no carnaval, inclusive de própria vida, né, por ter situações onde a sua própria vida teve risco, como hoje essa palavra carnaval hoje tem um significado até perverso, ruim para a gente. Principalmente o pessoal que tem mais idade aí, que já passou certas situações no carnaval. E olha que eu estou falando no carnaval, olha aqui, tempão atrás. E o carnaval hoje porque estamos vivendo um momento de transição, né, de transição planetária, é um momento de muito mais energias sendo colocadas, muito mais espíritos desejando esse conúbio de energias. Então, espero não ter destruído o carnaval de todo mundo, mas espero ter pelo menos alertado a todos, e pela atenção e pela paciência. Muito obrigado.